Boa noite a todos. Agradecendo a presença, colocando como objetivo da audiência pública para tratar sobre o real cenário do atendimento dos hospitais que atendem pelo SUS. Convidamos para fazer parte da mesa dos trabalhos Dr. Éder Alexandre Gonçalves, presidente da Associação dos Hospitais do Estado de Santa Catarina, Regional Serrano Hospital Infantil. Convidamos também o Dr. Altamiro Bittencourt, presidente da Associação de Hospitais do Estado de Santa Catarina. Convidamos também o Dr. Tércio Egon Paulo Casten, diretor-presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais e Estabelecimentos de Serviço de Saúde do Estado de Santa Catarina. Convidamos também o Dr. Brás Vieira, diretor executivo da Associação e Federação de Hospitais de Santa Catarina. Se quiser, são autoridades que estão no plenário em nome deles e dos demais. Gostaríamos de registrar também a presença de algumas autoridades presentes no plenário de hoje. Canísio Isidório Ilkman, diretor e tesoureiro da FEUESC. Dr. Maurício José Souto Maior. Dr. Atilano Junque Lafim. E Siegfried Heinrich Hildebrand, diretor e primeiro vice-presidente. Em nome desses, as demais autoridades presentes também na noite de hoje. A nossa secretária também de Rose, secretária do nosso município de Lages, secretária de Saúde. Conforme a lei número 2545/99, esta presidência fixa o tempo de até 5 minutos, de até 1 hora para a duração dos trabalhos e determina o tempo de até 5 minutos para a manifestação de cada um dos inscritos. Pedimos agora que se faça uma leitura no documento que foi trazido para a mesa. Alô. Manifesto pela Saúde Hospitalar em Santa Catarina, Carta de Lages. Os hospitais catarinenses privados e filantrópicos, em 4 de agosto, na cidade de Lages, Santa Catarina, em reunião promovida pela ESC, Associação dos Hospitais do Estado de Santa Catarina, pela FEUESC, Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado de Santa Catarina, e pela FEUESC, Federação dos Hospitais Filantrópicos do Estado de Santa Catarina, expressaram o desejo, em caráter de manifesto, de levar o conhecimento público e alarmante situação financeira enfrentada pelo setor e o descaso por parte dos governos municipais, estadual e federal. Em que pese se tratar de um setor de extrema importância para a sociedade, que desempenha serviços de relevância pública, assim reconhecida pela Constituição Federal, os governantes que deveriam defender os interesses do cidadão se omitem na busca de soluções que possam socorrer os hospitais filantrópicos que trabalham endividados e sem recursos financeiros. Pelo contrário, com discursos de conteúdo genérico, muitos se eximem, afirmando haver má gestão dos hospitais, esquecendo, todavia, dos valores ínfimos que pagam pelos serviços prestados ao Sistema Único de Saúde SUS, que por si só permitem afirmar ser de excelência a gestão dos hospitais privados, pois com tão pouco executam muito em favor dos usuários, contribuintes e eleitores. O histórico déficit entre as receitas e as despesas na prestação de serviço ao SUS são apontados por levantamentos contábeis, indicando que para cada R$ 100 gastos no atendimento, os pacientes, o SUS paga em média somente R$ 65. O próprio Ministério da Saúde oficialmente reconhece a defasagem nas tabelas de preços do SUS
de, no mínimo, 110%, que, na prática, resulta no crescente endividamento bancário, na inadimplência com os fornecedores, no fechamento de postos de trabalho, na falta de recolhimento de encargos, na autodilapidação patrimonial, na depreciação física tecnológica, entre outras nefastas consequências. A dívida de 1,8 bilhão no setor hospitalar no Brasil, verificada no ano de 2005, atingiu o patamar de 5,9 bilhões em 2009, ultrapassando 11 bilhões no ano de 2012 e no ano de 2015, pelo menos 83% dos 2.100 hospitais filantrópicos brasileiros operam no vermelho. E, segundo a estimativa, com uma dívida que já ultrapassa 22 bilhões. Por isso, o setor hospitalar, já exaurido em sua capacidade creditícia, expressa veementemente apelo ao governo brasileiro, ao Estado e aos municípios, por uma solução imediata e definitiva para a questão desse endividamento que já gerou o fechamento de aproximadamente 30 mil leitos no Brasil nos últimos 5 anos. Por isso, dentre as soluções mínimas a serem aplicadas em curto prazo, o setor chama por pelo menos 110% de reajuste na tabela de procedimentos do Sistema Único de Saúde SUS, pois, nos últimos 20 anos, a tabela foi reajustada em média apenas 97%, enquanto o INPC, conforme IBGE, no período foi de 447%. Pela anistia das dívidas relacionadas aos tributos e às contribuições a partir de lei específica, bem como a possibilidade de reestruturação do endividamento bancário com a transferência das dívidas com bancos privados para bancos públicos e a edição de linhas de créditos de longo prazos e juros subsidiados juros zero, sem exigências de certidões negativas, a partir de garantias consignadas. Pela revisão e atualização dos valores repassados pela Portaria SES número 543, de 22 de agosto de 2008, que aprovou as diretrizes operacionais do incentivo hospitalar estadual às unidades que aderissem ao processo de contratualização. Pela criação de política de incentivo no âmbito estadual, objetivando complementar o custeio de ações de média e alta complexidade na assistência à saúde, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro na prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde, SUS. Pela criação de programa específico para a sustentabilidade dos hospitais de pequeno porte, considerando a continuidade e a importância para o atendimento da população em localidades com menos de 30 mil habitantes, sendo necessário redefinir o papel dessas entidades para que, integrados à rede de assistência, possam prestar melhores serviços à população e servirem de retaguarda aos hospitais de maior porte. Pelo pagamento imediato da dívida do governo estadual, no montante aproximado de 56 milhões, pelas cirurgias eletivas, incentivo hospitalar e valores extra-teto de serviços prestados por uma parcela de 47 hospitais que atendem o SUS. Além da dívida existente com os demais hospitais, já que 180 hospitais privados e filantrópicos atendem 70% da população catarinense. Pelo apoio na aprovação do projeto protocolado junto à Celesc, que autoriza a isenção do pagamento da tarifa de energia elétrica para os estabelecimentos de saúde que atendam aos usuários do Sistema Único de Saúde SUS em Santa Catarina. Com a adoção urgente dessas medidas mínimas, entendemos possível restabelecer condições adequadas para bem atender a população catarinense. Passo a palavra novamente à presidência.
Obrigado, Ronaldo. A gente agora abre espaço para a manifestação popular das pessoas que se inscreveram para a audiência pública. Temos o primeiro inscrito, o senhor Carlos Arruda, Machixe. Pedimos que venha até a frente e faça uso da palavra. Boa noite a todos, boa noite à mesa composta, né? E eu agradeço a solicitação que foi enviada para comparecer nessa audiência. Em nome do Thiago, eu cumprimento todos os membros e todas as pessoas presentes. Eu vim de verde e amarelo porque eu sou patriota, verde, amarelo e azul, né? Eu sou um patriota. Primeiro que eu sou um patriota. E eu sempre digo, as obras, todas as obras, principalmente quando eu fui fiscalizar algumas obras no Tereza Ramos, vamos colocar assim. Eu chamava quem comandava lá, é a Hemobras, é uma empresa Hemobras, mas no linguajar é em obras inacabadas, superfaturadas e nunca terminadas. Quer dizer, então você faz um paradigma desse tipo de coisas para que nós possamos olhar hoje, como está ali, elevador, mais não sei o quê, obra, enfim. Então, nós estamos dizendo que hoje a nossa saúde está com câncer e terminal, porque não é possível que há anos e anos e anos e décadas nós continuamos a mesma coisa. E qual é a pesquisa que a gente diz? Eu sou membro, claro, eu posso falar porque eu sou membro do Conselho Municipal da Saúde e sou criterioso em tudo que eu trabalho, em todos os conselhos que eu sou representante mesmo. E aí eu digo o seguinte, não é possível que a maior fatia de todas as pesquisas, qual é o maior problema que o povo brasileiro sente? Saúde, saúde, saúde. Primeiro lugar. Daí vem educação e segurança. Mas eu quero só dizer que, quando é que nós, já que existe, nem está havendo repasse direto, né? Que eu acho que na UTI, quer dizer, não há mais o repasse, e eu não posso também concordar que um doutor vai receber pelo SUS uma mixaria para fazer um diagnóstico ou uma consulta. Não tem, gente, não há como. E eu acho que o que nós está faltando é vontade política mesmo. Vontade política de quê? As pessoas têm que olhar saúde, em primeiro lugar. Qualquer coisa que tem, saúde, em primeiro lugar. E as pessoas, inclusive a sociedade política, parece que não tem, ou tem interesse ou não tem interesse. A gente sabe que está numa UTI e nós estamos esperando o quê? Quando? Quando que vai acontecer um diagnóstico da saúde e nós voltarmos a dizer, graças a Deus, nós está respirando a saúde, agora começou a respirar. E é isso que eu sempre digo, e eu sempre falo em nome do povo, sempre representei o povo e sempre falo em nome do povo. Gente, se nós não formos para a rua, político tem medo do povo na rua. Ou vamos gritar por aquilo que está nos afetando no dia a dia, que é a saúde, desde a criança até o idoso. Tá? É isso que eu quero, pelo menos, na minha revolta. Tá? Eu agradeço pela atenção. Muito obrigado, Machixe, pelas colocações. Próximo inscrito, senhora Ivanise Simon. Boa noite a todos. Me dirijo aos nobres legisladores. A proposta aqui é discutir o cenário do SUS, situação do atendimento na região. Pena que os maiores entendedores desse processo, os trabalhadores e usuários do SUS, não estejam aqui presentes ou não foram convidados. Sim, Santa Catarina tem o maior volume de obras da nossa história. Somos diferentes porque não paramos de investir, pois digo, obras só não bastam.
Meras propagandas eleitoreiras. Temos um elevador parado há mais de um ano. Não temos rampa de acesso no Hospital Teresa Ramos. Um elevador capenga que não aguenta a demanda. Muitas vezes impediu a elaboração de exames, hemodiálise, pacientes restritos ao leito ou presos fora do seu setor por falta de acessibilidade. Sim, funcionários se recusaram a descer pacientes pela escada para não se expor ao risco ocupacional dessa tarefa e nem expor o paciente ao risco iminente de uma queda. Enquanto, de um lado, aceleram as obras da ampliação gigantesca da nova ala do Hospital Teresa Ramos, que tem até nome já, do outro lado, o velho sofre as mínguas. Começo pelo novo e amplo setor de diagnóstico por imagem. Adoro um número? Sim. Vou dizer, 2.500 exames de raio-x mês. Por outro lado, laudos atrasados desde março. Apenas 2 médicos para laudar esses exames. Se eu fiz um raio-x suspeito de uma pneumonia, o diagnóstico através do médico especializado tem que esperar, talvez até 3 meses, de que vale o raio-x. Colonoscopia, apenas um médico que faz somente 2 exames por semana no Hospital Teresa Ramos, que abrange uma região imensa. Paciente internado precisa do exame dia 1º, só consegue marcar dia 14. Então, ele fica 14 dias internado aguardando o exame de colonoscopia, ocupando um leito desnecessário. Pacientes da Unacom para colono têm 2 médicos para realizar apenas 10 exames ao mês. Ultrassom somente agenda terça e quinta. Terça atende 9 pacientes, sendo somente 1 da Unacom, e quinta 10 pacientes, sendo 2 Unacom. Pacientes da Unacom agora só estão conseguindo marcar exame para novembro. Pasmem vocês, pacientes com câncer conseguem um ultrassom somente para novembro. Endoscopia no Hospital Teresa Ramos não existe mais. Os médicos assinaram e comunicaram o fato que impede a realização dos exames de emergência e eletivas, pois o aparelho está estragado, então não interna hemorragia digestiva alta. Ressonância magnética parada desde janeiro. Muitas vezes falta prednisona, medicamento indispensável para a realização de tomo. Mamografia, houve um período em que agendava somente pacientes oncológicos, ferindo os princípios e direitos de todas as mulheres por falta de insumos, filmes. Unidade de terapia de queimados, referência no Estado, não atende pacientes graves. Este setor, unidade de terapia de queimados, que é propaganda para todo o Estado, ele está equipado com ventiladores e afins, mas não tem médico disponível para plantão. Então, lá temos profissionais gabaritados e qualificados, dão conta de casos clínicos, enquanto outros ficam aos cuidados da equipe da UTI. Sendo assim, poderiam ser atendidos em qualquer lugar do Estado, não precisava vir a Lages. Sofrem muitas vezes com falta de insumos que parecem banais, mas não menos importantes para o andamento do serviço. Faltam cotidianamente fraldas, hidrogel, curativo importante, colagenase, pomada que atua no debridamento de feridas dos queimados, fitas, ataduras, centro obstétrico, referência de maternidade e UTI neonatal, quantas vezes, na iminência de acabar o citocina, medicamento imprescindível na indução do parto, até mesmo Buscopan. O surfactante para os bebês, ufa, chegou. A situação não é evidenciada e mais alarmante devido ao exemplo da pouca equipe farmacêutica do hospital que corre atrás, empresta, providencia. Apenas uma delas, farmacêutica, manipula sozinha em capela todos os quimioterápicos para uma demanda de 700 quimioterapias ao mês. E lá vamos aos números, mas não temos equipe para dar conta dos números. Como fica o paciente quando tem seu tratamento interrompido pela falta de medicamentos para dor ou dar sequência na químio? E uma demanda de 700 quimio mês. Como fica o paciente quando tem seu tratamento interrompido? Na Unacom, a equipe não suporta mais a demanda de tantos pacientes, que com razão saem insatisfeitos. É humanamente impossível atender a todos como mereciam ser tratados. Não tem lâmina para coleta de mielograma, importante exame de diagnóstico do referido setor, assim como 12 pacientes aguardam na fila a reconstrução de mamas, não tem prótese nem as de expansão. Ampicilina, Subactam, Linezolida são antibióticos potentes em falta
Esses antes eram outros, muitos outros, vários medicamentos, uma lista enorme e mutante, ora tem, ora não. Fora relatos de péssimos materiais que colocam em risco o trabalho profissional, assim como o paciente em tratamento quimioterápico. Também não tem anastrozol, megestrel, hormônios importantes, sequência de tratamento, mesmo que por vias judiciais. Diante de tudo, médicos e equipe de enfermagem não se sentem seguros, satisfeitos e confiantes para oferecer uma assistência digna e plena. Aguardamos ansiosos providências e condutas. Eu, Ivanise, diretora do Cine Saúde Subsede Lages, usuária e cidadã, trabalhadora do SUS. Muito obrigado, Ivanise. Abrimos agora a palavra para os membros da mesa. Passamos primeiro para o Dr. Brás, para que faça sua explanação. Senhor presidente, senhoras e senhores, demais vereadores aqui presentes nessa casa, na Associação e a Federação dos Hospitais e a Federação das Santas Casas, nós temos uma breve apresentação para levar ao conhecimento das senhoras e dos senhores da situação em que está a rede hospitalar privada filantrópica no estado de Santa Catarina. Nós temos hoje, dentro de um universo de 6.000 e tantos estabelecimentos de serviços de saúde, 180 hospitais são vinculados à rede privada e filantrópica no estado. Nós temos 11.000 leitos, dos 15.000 leitos do estado nós temos hoje, 11.000 e tantos leitos são vinculados à rede prestadora de serviços de saúde privada e filantrópica. E a nossa situação é em que 70% dos hospitais são privados e filantrópicos, mais de 70% dos leitos de UTI da rede privada e filantrópica são os prestadores de serviço ao SUS. Então, há uma dependência do governo, do Estado, das prefeituras, dos municípios, enfim, a população catarinense depende muito da prestação de serviço dos hospitais privados e filantrópicos, e nós estamos passando por uma realidade muito difícil de ser transposta em função justamente da defasagem dos valores pagos pelos procedimentos. A situação dos hospitais no Brasil, por exemplo, no ano 2014, a rede hospitalar privada e filantrópica, que ela se obriga a atender pacientes do Sistema Único de Saúde, teve um custo do atendimento de 24 bilhões de reais e recebeu 14,9 bilhões de reais. Isso representa um déficit em 2014 de 9 bilhões de reais em relação aos custos em relação aos valores recebidos. A dívida ela é crescente. Se nós trouxermos isso para Santa Catarina, é apenas fazer uma regra de 3 e nós vamos identificar a realidade catarinense também. No ano de 2005, 1,8 bilhões de reais. Em 2009 foi para 5,9 bilhões. No ano de 2013 para 11 bilhões. E no ano de 2015, 22 bilhões. O déficit da rede prestadora de serviços de saúde no Brasil aos usuários do Sistema Único de Saúde. Nós fazemos uma comparação. Um corte de cabelo, ele custa em média R$25. Não precisa ser um barbeiro muito chique, não. Basta ser um barbeiro. Um barbeiro de bairro, por exemplo, cobra hoje R$25 por um corte de cabelo. Uma consulta médica, o Sistema Único paga R$10. Os hospitais estão contratualizados com o Sistema Único de Saúde e necessariamente têm que contratar um médico para atender as consultas. Mas nós não conseguimos contratar um médico por R$10 a consulta. Não há médico no Brasil que nos atenda a R$10 a consulta. Então, esse é um problema que nós não estamos conseguindo equacionar, uma matemática que não está fechando em relação ao que nós estamos gastando com esse atendimento. Se nós observarmos um parto cesáreo, ele custa hoje R$778, em média, nos hospitais da rede privada e filantrópica. O Sistema Único de Saúde paga R$395.
nós estamos com uma defasagem de 300 e tantos reais, eu nem estou conseguindo ler aqui, 300 e tantos reais em relação a um procedimento de um parto cesáreo. E parto é natural, a necessidade de fazer, não tem como fazer, o hospital tem que estar preparado. Um parto cesáreo, os honorários médicos, por exemplo, é mais cruel ainda a situação em que um parto cesáreo é pago R$ 150 reais, 3 médicos normalmente são necessários num parto cesáreo, é o pediatra, o obstetra e o anestesista. Ainda a paciente fica 2 dias internado e cada médico vai ganhar R$ 50 reais. Nós não temos médicos que atendem nesse patamar. Então, os hospitais têm uma contratualização com o Sistema Único de Saúde, necessariamente tem que contratar um médico para fazer esse atendimento, mas os médicos não vão trabalhar por R$ 50 reais para fazer um parto e atender a parturiente durante 2 dias. Um parto normal, ele dá um pouquinho mais, porque há um incentivo ao parto humanizado, há um incentivo para que os pacientes, ao serem atendidos, então vão para o parto normal. O custo dele é 640 e o sistema paga. Nós temos, no caso aí, uma 267,90, 314 é a diferença que nós temos em relação ao parto normal. E se nós formos ver o que ganha um médico? O médico tem 2 diárias, nós temos que ter um obstetra e um pediatra para um parto normal, e o que paga é R$ 175 reais. Fica mais fácil, né? Eu acho que sim. Isso. Então, vejam só, um pediatra, nesse caso do parto normal. Agora, se nós vamos ver uma insuficiência cardíaca, nós todos somos sujeitos. A população está envelhecendo, está tendo uma longevidade maior. O que está acontecendo? Uma insuficiência cardíaca, normalmente 2 profissionais atendem esse procedimento, e o Sistema Único é 4 diárias, e está lá 400 e tantos reais que é pago para o profissional. Não há como nós termos um profissional que venha atender com esses valores. Nós temos aqui uma apendicectomia, cirurgia de apendicite. 2 profissionais, um cirurgião e um anestesista. 3 diárias o paciente fica internado, em média. O que se paga para o profissional é R$ 178,44. Aí se comenta que os hospitais estão ricos, estão com dinheiro, que as freiras estão mandando dinheiro para Roma. Isso é irreal, isso não existe. Não há como, senhoras e senhores, um sistema público, um Sistema Único de Saúde, atender na forma como está sendo tratado a remuneração desse serviço. Nós temos aqui uma diária de UTI. Uma diária de UTI, ela custa, em média, R$ 1.757 reais. O Sistema Único de Saúde paga 508 para uma UTI normal, e agora, com as redes de urgência e emergência, ela paga R$ 800 reais por uma diária de UTI. Mas uma diária de UTI, vamos imaginar que o Nossa Senhora dos Prazeres deve ter, suponho eu, 10 leitos. Desses 10 leitos, ela recebe, o Nossa Senhora dos Prazeres deve receber por 2 ou 3, R$ 800 reais, e por os outros 508. Então é um tratamento esquisito esse. O governo resolveu, ao invés de melhorar a tabela do sistema, resolveu fazer o quê? Criou a rede de urgência e emergência, e para cada novos leitos ativados, ela vai pagar, então, R$ 300 reais a mais pela diária da UTI. A defasagem, então, nós recebemos hoje 28% do que custa uma diária de UTI no atendimento. Nós temos, por exemplo, a rede privada filantrópica de Santa Catarina atende 300 mil internações por ano, em média. Isso não está sendo reconhecido pelos governos, pelo estadual, pelos municipais e pelo federal. E como é que nós vamos deixar de 441 internações que aconteceram em 2014, 300 mil foram nos hospitais da rede que não é pública,
é privada e filantrópica. Nós achamos que é um tratamento desigual para iguais. Por exemplo, no Rio de Janeiro, segundo explicações do ministro da Saúde em reunião recente, os hospitais da rede federal consomem 4 bilhões de reais do orçamento do governo federal. E vocês, pela imprensa, conseguem ver o quanto está, em que estado se encontra a saúde do Rio de Janeiro. Nós temos os hospitais da rede Conceição do Rio Grande do Sul, consomem 14, quanto é que está lá? Deixa eu ver. 13 bilhões de reais do orçamento do governo federal. Então, desse valor, o ministro da Saúde comentou que do valor que ele gasta para os hospitais da rede Conceição do Rio Grande do Sul, qualquer Santa Casa, então qualquer ficou assim, até um sentido pejorativo, gastaria apenas 1/4 desse valor. Mas nós não estamos nem recebendo esse 1/4 do valor que é pago, no caso dos hospitais da rede Conceição. Então, gastos com judicialização, 5 bilhões de reais o Ministério da Saúde gasta com a judicialização de processos. Por que gasta isso? Porque não criam protocolos de atendimento para que a população possa ser atendida dentro de ampliando os medicamentos protocolizados, no caso, para atendimento dessas demandas. Então, como não tem no protocolo do Ministério, eles entram na Justiça e acabam conseguindo, e lá vai 5 bilhões de reais. Então, nós temos 1.400.000 brasileiros que saíram do sistema de saúde suplementar e foram para a saúde privada. Aliás, para o Sistema Único de Saúde. Passam a ser dependentes agora do Sistema Único de Saúde, esses cidadãos que eram usuários de plano de saúde e agora, por terem perdido emprego, passam a depender, então, do próprio SUS. E nós temos casos, por exemplo, o Santa Isabel de Blumenau, crédito dos hospitais, atende muito mais do que eles têm contratualizados. 4.500.000 para receber. O Hospital Santo Antônio de Blumenau, 1.800.000. Hospital Misericórdia de Blumenau, 235. Hospital de Rio do Sul, 7 milhões. Hospital São José de Jaraguá do Sul, 7 milhões. Hospital São José de Criciúma, 11 milhões. Estou falando disso aqui, tudo hospitais de grande porte, de alta complexidade, de cirurgias eletivas, de atendimento de câncer, que foi agora comentado muito bem aí pela pessoa do sindicato. Então, essas questões, gente, nós estamos entrando numa situação em que não há como continuar se não houver uma mobilização. Qual é o objetivo, então? Trazer esse assunto para as comunidades e alertar de que a saúde de Santa Catarina vai, se não houvermos se não for feita uma mobilização urgente, nós vamos chegar aos mesmos níveis que nós estamos vendo, lamentavelmente, pela televisão, como acontece lá no Rio de Janeiro, como acontece em outros estados do Brasil. Então, rapidamente, o Seara do Bem, por exemplo, um hospital que tem 380.000 de créditos a receber. O Hospital Nossa Senhora dos Prazeres tem 525.000 de créditos a receber, de atendimentos feitos e não pagos pelo sistema. Os hospitais não podem, ele tem folha de pagamento, tem todos os compromissos que têm que ser cumpridos e muitas vezes ele não pode cumprir, tem que ir a banco pagando juros que são muito altos em relação à falta desse recebimento desses valores. Então a gente considera de que o Estado de Santa Catarina, gasta por um leito dos seus hospitais próprios R$30.000 em média, enquanto que os hospitais da rede privada são obrigados a trabalhar com no máximo R$12.000, os hospitais de média e alta complexidade. E nós temos, então, alguns pedidos, entre eles seria a aprovação da PEC 01/2016, é um projeto de emenda à Constituição de Santa Catarina, que visa aumentar o teto financeiro do Estado, aplicação de recursos do orçamento do Estado de 12% para 15%, sendo 0,5% a cada ano até 2021, 2022, por aí. Que os demais poderes, que agora com a aprovação de uma lei onde a Assembleia Legislativa destinou recursos para o Sistema Único de Saúde, para aplicação em cirurgias eletivas, que também os poderes Judiciário e o Tribunal de Contas e o Ministério Público também destinem as sobras do 10º para essa finalidade e para a aplicação no Sistema Único de Saúde. A regularização dos pagamentos atrasados, nós temos
hoje 50 e tantos milhões de valores a receber de serviços prestados, que dariam fôlego para que os hospitais pudessem também fazer frente às suas despesas. Atualização dos valores ao custo, nós estamos muito defasados às tabelas do Sistema Único de Saúde, e também o índice de reajuste anual aos contratos. O nosso contrato, o contrato do Serviço de Saúde, é um dos poucos, se não o único contrato em que não há reajustamento. Se vocês verem quantos anos aquela ponte Ercílio Luz está em obras e não acaba, mas os hospitais não podem... Quando a empreiteira deixou de receber o recurso, simplesmente eles pegam, colocam tudo numa caixa, nos caminhões, nos contêineres e vão embora. O hospital não pode fechar a porta, a população não pode ficar acéfala a esse atendimento. Então, senhoras e senhores, esse é um alerta que nós estamos fazendo nessas regiões do Estado, para que que se crie uma mobilização, se forme um grupo de trabalho, que a Câmara de Vereadores de Lages, tão receptiva nesse processo, possa dar o encaminhamento necessário para que se diminua esse problema que nós estamos vivendo hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Braz. Gostaríamos também de chamar para compor a mesa a deputada federal, senhora Carmen Zanotto. Convidamos para fazer uso, então, da palavra, Dr. Tércio. Boa noite, presidente Tiago Oliveira. Quero cumprimentar os senhores da mesa, a nossa deputada Carmen Zanotto, nossa grande representante das questões de saúde no Congresso Nacional. Isso eu posso ver, presenciar essa atuação dela no dia a dia, todas as semanas. Os vereadores, quero cumprimentar o senhor João Maria Chagas, o senhor Juliano Polese, a nossa secretária de saúde aqui de Lages, a senhora Rose Penso, senhoras e senhores. Meus companheiros como falei em Blumenau, meus companheiros de luta no nosso dia a dia, nas questões da saúde, mas principalmente nas questões do financiamento para o custeio dos hospitais filantrópicos do Estado de Santa Catarina. Senhor presidente, nós estamos num périplo aí, iniciamos em Blumenau, depois fomos a Canoinhas, agora estamos em Lages, e queremos abranger o maior número de cidades no Estado de Santa Catarina, justamente nas câmaras de vereadores, que nós achamos que é o centro que pode ser sensibilizado para futuras ações no Estado e em Brasília. Eu acredito que a nossa crise na saúde brasileira, esse subfinanciamento crítico e crônico que existe há muitos anos na saúde brasileira, ela está centrada principalmente na má gestão do governo central. Nós não podemos culpar os governos municipais e os governos estaduais pela crise que se encontra. Por quê? O dinheiro, os impostos arrecadados vão todos centralizados para Brasília e retornam uma parte para as várias ações que os municípios e os estados têm que realizar. Então, eu acredito que a nossa movimentação, o nosso movimento em termos de congregar a população tem que partir das câmaras de vereadores. Nós estamos aqui falando, com os números aqui expostos, a senhora Ivanise, da Sindicato de Saúde, expôs muito bem as questões do dia a dia que eles presenciam no seu trabalho. O seu Carlos Arruda, conselheiro do Conselho Municipal de Saúde de Lages, também expôs isso. Nós estamos falando aqui de uma palavra muito simples e que tem que estar no entendimento da população brasileira para mover essa questão para um bem maior, que é o acesso do cidadão brasileiro
à saúde e à segurança que ele tem que ter de acordo com o que a Constituição preconiza. E esse acesso, de acordo com esses números que foram colocados pelo Brás, de acordo com a exposição que nós vamos ver dos nossos companheiros aqui de mesa, e de acordo com as exposições das duas pessoas que vieram nas suas falas, esse acesso está sendo tolhido diariamente e cada vez mais. Nós vamos chegar num momento da nossa história, num momento de crise tal, que nós não vamos mais conseguir fazer o atendimento e a atenção necessária para proporcionar uma atenção à saúde que a população deseja e cujo acesso está sendo cada dia mais cerceado. Eu não tenho muita coisa para falar a respeito de números, porque eu acho que o Brás já colocou isso claramente, mas eu quero trazer aqui, e os meus companheiros também vão falar isso para o senhor, trazer aqui, presidente, a necessidade das comunidades nas suas bases se mobilizarem para levar esse pleito para o governo federal. É lá, eu não sei se posso estar enganado, a deputada está aqui do nosso lado, é lá que se encontra o problema da gestão pública da saúde no Brasil. Tá? Eu tenho essa certeza absoluta e nós precisamos mudar isso. E nós mudaremos no momento em que pessoas, administradores hospitalares, administradores de estabelecimentos de serviços de saúde, profissionais da saúde, desde o médico, o enfermeiro, todos os profissionais, a população em geral, o Ministério da Saúde, o governo federal, proporcionarem portas abertas para nós podermos sentar numa mesa e mostrar o que é gestão. Porque no manifesto que o senhor está recebendo, fala-se da gestão, o governo, o gestor público normalmente critica a gestão dos hospitais privados, mas com tão pouco dinheiro, essa gestão financeira desses hospitais privados, filantrópicos ou com fins lucrativos, está sendo feita uma gestão modelo, que em grandes empresas de outro setor da economia, essas empresas estariam fechando. Prejuízos desses crônicos, ano a ano, sendo absorvidos pelos hospitais privados, não resistiriam em outro setor da economia. Então, presidente, senhores vereadores, é necessário a mobilização dos senhores no sentido de levar esse pleito ao governo federal, ao governo estadual, aos deputados estaduais e ao governo federal. E aqui nós temos uma representante da cidade de Lages que a gente nota que está fazendo nos ajudando nesse pleito lá em Brasília também. Obrigado. Muito obrigado, doutor Tércio. Convidamos para sua exposição o doutor Éder Alexandre. Presidente Tiago, doutor Tércio, deputada Carmen, Brás, presidente Atalmiro, os representantes aqui da mesa, em nome deles gostaria de cumprimentar todos que estão presentes no plenário nessa noite. Bom, muito já foi falado pelo Brás com relação ao cenário, pelo Brás e pelo doutor Tércio, com relação ao nosso cenário da saúde em âmbito nacional. Porém, meu papel aqui é trazer um pouco também da nossa realidade, da nossa região, né, enquanto presidente aqui das nossas entidades de classe regional serrana. A nossa região da Mures, ela tem hoje uma população de 290 mil habitantes, uma área territorial de aproximadamente 16 mil quilômetros quadrados, e corresponde a 16,87% do território catarinense. São 18 municípios, com IDH que variam entre 0,8, o máximo, a 0,6, o mínimo, um dos menores IDHs do Estado. O que eu quero dizer com tudo isso é que nós temos uma população
não tão grande, considerada e comparando com outras regiões de Santa Catarina, uma densidade populacional não tão alta, com índice de desenvolvimento humano baixo, o que, consequentemente, leva a nossa população a utilizar os serviços do Sistema Único de Saúde, né? Nós temos, com base de dados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, nós temos hoje leitos do Sistema Único de Saúde disponíveis. Desses 18 municípios, nós temos leitos disponíveis em Anita Garibaldi, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Campo Belo do Sul, Correia Pinto, Lages, Otacílio Costa, Ponte Alta, São Joaquim e Urubici. Alguns dos colegas administradores desses hospitais da região estão aqui. Porém, apesar dessa distribuição aparentemente ser equilibrada de acordo com a população, o que nós vemos é uma concentração desses leitos SUS com 52,35% aqui na cidade de Lages, né? É evidente que com essa oferta de leitos aqui, a demanda de atendimento ela vai se concentrar basicamente aqui na nossa cidade. Esses hospitais de pequeno porte, da qual foi um dos objetos de manifestos aí tanto da nossa Carta de Lages quanto também das apresentações do Brás, eles têm muito mais dificuldades em manter o seu atendimento à população do que efetivamente os hospitais que estão, como nós aqui em Lages, que conseguimos contratar com o Sistema Único de Saúde alguns serviços especializados, ingressar em programas do próprio Ministério, como a rede de urgência também já citada, por exemplo. Esses municípios não têm, esses hospitais não têm. Eles basicamente não têm, alguns não conseguem manter nem as 4 especialidades básicas, acredito que até a maioria, e fazem basicamente um atendimento emergencial, um primeiro atendimento, para que aquela população daquela cidade tenha dentro do seu município um pequeno recurso de saúde, né? Porém, seguido disso, um caso mais complexo, ele é encaminhado aqui para a nossa cidade, para os hospitais aqui de Lages. Além do que, com essa extensão territorial toda, que nós comentamos aqui, de aproximadamente 16 mil quilômetros, nós temos populações que estão a, no mínimo, 100 quilômetros de um serviço de saúde que possui uma retaguarda para um caso mais complexo, né? Se a gente for usar como exemplo aqui, talvez, Bom Jardim da Serra, aproximadamente 120 quilômetros daqui de Lages. Então, essa população ela tem um vazio assistencial nessa área toda, nessa área territorial, que pode comprometer, inclusive, a vida em algumas circunstâncias, né? Isso que é fato. Então, além disso, a gente nota que essas cidades, além delas terem lá no seu local um hospital que não consegue oferecer um atendimento por questões financeiras, ela ainda usufrui dos serviços disponibilizados, no caso aqui em Lages, sem cooperação. Se a gente for pegar pelas nossas próprias entidades, a gente conhece de diversos casos em Santa Catarina, que municípios de uma determinada região, eles aportam recursos para aquele município de maior porte, ou para aqueles serviços hospitalares de maior porte, né, para que possam atender a população do seu município de origem. A nossa região aqui, nós não temos absolutamente nada disso, né? Então, é o município de Lages, especificamente com relação aos 2 hospitais filantrópicos que nós temos aqui, que acaba, com as parcerias estabelecidas, suportando financeiramente o atendimento a essa população da nossa região. Não necessariamente, com isso eu quero dizer, que esses municípios deveriam, apesar que eu acredito que sim, né, mas deveriam fazer aporte de recursos para auxílio nos hospitais da nossa cidade. Mas eles poderiam, talvez, vocacionar os hospitais da sua cidade, auxiliá-los que promovessem uma estrutura um pouco mais adequada,
para que conseguissem esses, por sua vez, ter um pouquinho mais de resolutividade no atendimento, o que, infelizmente, a gente não vê acontecer, nem ambas as partes, nem o auxílio aos hospitais de referência e nem, muitas vezes, o apoio para que o hospital de pequeno porte tenha resolutividade e consiga atender a população da sua cidade. Bom, o que nós temos, então? Eu peguei alguns exemplos, um exemplo particularmente, que é o exemplo nosso, lá do Hospital Infantil, uma estatística que nós temos. Esse cenário, ele faz com que, por exemplo, nesse ano de 2016, de 1º de janeiro a 31 de julho, o nosso hospital já tem atendido 5.307 pacientes dos municípios da região, em um período de 7 meses. Então, é um número alto. Considerando a população desses 290 mil da nossa região, considerando que 158 mil estão em Lages, né, que está fora dessa conta, então vocês observem como é importante que os nossos hospitais aqui da cidade, a importância que eles têm para a região, né. Eu queria trazer esse relato porque há pouco a gente teve uma reunião que antecedeu essa lá no Hospital Infantil e nós ouvimos dos nossos colegas administradores dos hospitais aqui da região a angústia que eles no dia a dia passam para conseguir manter o seu atendimento. Alguns até relataram que já estão com folha de pagamentos atrasadas também, há 1, 2 meses, que dependem de eventos comunitários, rifas, bazar, jantares, almoços, para conseguir alavancar recursos. E são instituições filantrópicas que estão prestando um serviço para o Sistema Único de Saúde e que também deveriam ser reconhecidos dessa forma. Era isso, presidente. Gostaria só de trazer esse cenário regional para situar um pouco mais os presentes. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Éder. Passamos agora a palavra ao doutor Altamiro. Senhor presidente, a senhora deputada Carmen Zanotto, meus companheiros de jornada, da diretoria da ESC-FIOSC, eu fico muito feliz quando vejo aqui na mesa conosco a deputada Carmen Zanotto, que realmente é uma deputada, não de Santa Catarina, mas é uma deputada do Brasil, pelo trabalho gigantesco que faz em Brasília, principalmente na área da saúde. Por isso, Carmen Zanotto, nós ficamos muito mais felizes, muito mais contemplados, quando chegamos numa hora dessa e se abre uma sessão, quando o senhor Carlos chega aqui e diz a saúde com câncer em fase terminal. Nós temos colocado muito, Carmen Zanotto, que os hospitais estão na UTI em fase terminal. Por isso que nós estamos percorrendo o estado de Santa Catarina, das macro-regiões, para denunciar o caos que se encontra a saúde. Não são os hospitais que estão doentes, a saúde é que está doente. Não há dinheiro, vocês viram aí as demonstrações, como é que está, como é que o hospital vai dar um atendimento de qualidade nessa situação. O nosso problema é político, a solução é política. Saímos lá de longe de Criciúma para vir aqui conversar com os vereadores e com você da sociedade. Nós estamos querendo a unidade dos hospitais, porque se continuar nessa situação, em setembro não vai ter um hospital de porta aberta, Carmen Zanotto. Eu já lhe falava isso há uns 4 meses atrás, e você até ficou assustada. A situação é grave mesmo? É grave. Nós estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos aqui hoje para dizer para vocês, ou os políticos atentem para o que está acontecendo, ou nós não teremos hospital. O Éder falou agora a angústia dos hospitais da região. É isso, Éder, nós viemos aqui para ser solidários, para nós marcarmos a nossa unidade. Nós temos hospitais que estão aqui, estão diversos, tem mais representantes de hospitais aqui que representantes políticos. Mas vocês que estão angustiados, vocês têm que fazer a parte de vocês, com pouco dinheiro, mas fazer o melhor que pode. Éder, você e a sua equipe, você tem que prestar o melhor atendimento. Eu sei que os médicos
não querem trabalhar porque não recebem dignamente. Quando uma consulta custa R$4, um corte de cabelo a gente paga R$30, e vai para casa e o cabelo cresce, como dizia o Braz ainda há pouco, mas o médico cobra uma consulta R$10. Se o paciente não ficar bem, qualquer coisa, é capaz do médico ainda receber um processo, porque não atendeu direito, e vai ter um custo muito grande. Diferentemente, ô Braz, no corte de cabelo e de que um atendimento. Não estou aqui fazendo apologia, defesa ao médico. Estamos aqui para defender a saúde de você que está aqui nos ouvindo. Quem pode mais fazer por você é você mesmo, não somos nós. Nós estamos falando, denunciando isso em Santa Catarina, dizendo que a saúde está difícil. Nós estamos mais de 4 meses querendo uma audiência com o governador. Não conseguimos essa audiência. A Federação de Hospitais, a associação, representamos mais de 200 hospitais em Santa Catarina. Não conseguimos uma audiência para levar essa situação, que até setembro, dizem, Carmen, que em setembro o Ministério da Saúde não tem dinheiro para repassar para os hospitais. Como é que vai ficar a situação? Aquele que tem a criança doente em casa, o pai, o filho, como é que nós vamos ficar? É só problema nosso ou é problema de todos? Estamos aqui, todos, para comunicar, convidar e provocar você que é político, você que é vereador, você que é presidente da Câmara, que atentem, vocês têm que nos ajudar. Em nos ajudando, vocês estão ajudando o povo, vocês estão ajudando aquele necessitado, porque quem pode pagar um plano, paga o plano, quem tem da educação, quem não tem dinheiro para pagar na educação, paga um colégio particular, segurança paga o guarda, mas aquele que não pode, saúde, pede socorro. Minha cara Ivanise, você foi corajosa quando veio aqui, falou parabéns pelo trabalho. O Carlos, não estou vendo mais o Carlos aí, que está ali. Carlos, parabéns. É cidadão como você que nos ajuda e fazem com que as nossas portas fiquem abertas. Senão já estariam fechadas. Dá vontade mesmo de fechar e só atender particular. Mas nós temos um compromisso. Tem irmãs aqui que sabem que o compromisso também é social. Nós temos que defender a saúde de qualquer forma, não interessa se é rico ou pobre. Nós temos que dar saúde de qualidade. Esse é o esforço dos hospitais. Eu sei o quanto o Éder vai a Florianópolis atrás de verbas, vai a Brasília atrás de verbas. Mas sozinho nós não conseguimos. Então nós estamos pedindo aos hospitais da região, se unam. Com a unidade nós vamos fazer mobilização. Com mobilização nós vamos mexer com essas coisas. Sozinho, Carlos. Só a sua voz não é muito, mas você está juntando a sua voz à nossa. Pode escrever, Vanessa. A voz de vocês é a nossa. Nós ficamos emocionados, Carlos, quando você chegou aqui e falou exatamente o que nós queríamos colocar. É isso. A saúde está com câncer. A saúde, que a pouco mais não tem mais tratamento. O país está numa situação gravíssima. Eu espero que os vereadores daqui de Lages tirem uma moção em prol da nossa situação, presidente, sugerindo que haja uma moção da Câmara de Vereadores de Lages, nos apoiando para que em setembro nós tenhamos flores para florir os nossos jardins, e não flores para enfeitar cemitério. Então, por isso, a coisa é muito grave. Eu quero agradecer a oportunidade, parabenizar o Ed e o Canísio, que provocou essa reunião. Quero agradecer muito ao senhor presidente Tiago, pela oportunidade que nos dá. E saímos daqui muito felizes, porque eu sei que a Carmen tem muito mais coisa para dizer do que nós. Muito obrigado e boa noite a todos. Muito obrigado, doutor Otamiro. Passamos a palavra agora para a deputada Carmen. Obrigada, nobre presidente desta casa e proponente desta audiência pública, vereador Tiago Silva. Quero saudar também os vereadores Juliano Polese, vereador João Maria Chagas, a comunidade que está aqui conosco, e, com muito carinho, muito respeito, os dirigentes hospitalares. Na pessoa do Éder, que é diretor do Hospital Infantil Seara do Bem, eu quero saudar todos os dirigentes
dos demais hospitais do município de Lages e da região serrana. Quero saudar o Dr. Altamiro, presidente da Associação dos Hospitais do Estado de Santa Catarina, o Dr. Tércio, que é diretor-presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais e Estabelecimentos de Saúde do Estado de Santa Catarina, e também é o catarinense que preside a Confederação Nacional de Saúde e está nessa tarefa há poucos meses, mas defendendo não só o Estado de Santa Catarina, mas todo o país. Quero saudar o Brás, que é diretor executivo da Federação e da Associação dos Hospitais do Estado de Santa Catarina, os conselheiros de saúde, os usuários do Sistema Único de Saúde, os profissionais da área da saúde. Justificar meu atraso, que eu cheguei direto de Florianópolis, exagerando um pouquinho naquilo que a gente não pode, mas vindo no limite da segurança, para poder estar aqui com vocês, não só como enfermeira de formação, deputada federal do nosso município e da região, mas na condição de membro da Comissão de Seguridade Social e Família, na condição de relatora da PEC 01 de 2015, e eu não tenho medo de afirmar que todas as falas aqui são mais que verdadeiras. Nós que lutamos nessa área, militamos nessa área, sabemos de muitos momentos difíceis que o Sistema Único de Saúde passou. Aqui em Lages, a gente tem a alegria de não ouvir mais as faltas de AIHs, que era um grande problema que nós tínhamos na rede hospitalar. Atendíamos os pacientes e depois não tínhamos como emitir a verdadeira fatura daquele internamento hospitalar, porque a cota era limitada. Conseguimos, quando fomos para a Secretaria de Estado da Saúde, junto com o hoje deputado estadual Fernando Coruja, administrar essa questão do teto financeiro das AIHs, do número físico de AIHs. Implementar algumas políticas dentro da Secretaria de Estado da Saúde, entre elas a política de revisão dos tetos financeiros dos hospitais do Estado de Santa Catarina, para que a gente pudesse fazer os encontros de contas, o Juliano lembra bem disso, porque já foi secretário municipal de saúde, os encontros de contas, para fazer a cobertura respectiva do conjunto dos hospitais, porque alguns, muitas vezes, tinham um saldo de teto, outros tetos financeiros estourados em mais de 10%, 20% da sua produção. O que significa um teto financeiro estourado? Da contratualização, de que aquele conjunto de 10%, 15%, 20% ou até mais por cento não tem o respectivo repasse e nem o devido faturamento para que a gente possa garantir, então, a série histórica. E a nossa Constituição é muito clara quando ela define as responsabilidades dos 3 entes federados. O Sistema Único de Saúde, neste ano, que está completando 28 anos, ele avançou muito, nós precisamos reconhecer, absolutamente avançou muito, mas a questão do subfinanciamento, ela é histórica, e eu não tenho medo de afirmar que nós estamos vivendo o momento mais crítico do subfinanciamento do Sistema Único de Saúde. Para a gente ter ideia, os municípios que deveriam colocar 15% do seu orçamento nas ações e serviços públicos de saúde estão colocando 24%. Os estados, que deveriam colocar em média 12%, estão colocando 14%. A União, até o ano de 2015, nós tínhamos uma regra que era o aplicado no exercício anterior, mais a variação do produto interno bruto. Com a famosa proposta de emenda constitucional, aquela que todos nós conhecemos como a proposta do orçamento impositivo, ela trouxe uma nova base de cálculo para gastos com ações e serviços de saúde. Essa nova base de cálculo alterou e reduziu, no comparativo, a regra que nós tínhamos até 2015, os recursos para o ano de 2016. Ela é uma regra que, a cada ano, vai ampliando. Neste ano, são 13,2% da receita corrente líquida, e vamos chegar até 15% da receita corrente líquida. O ano que vem, deveremos estar aplicando, conforme a emenda constitucional 86, 13,2%. Quando a gente diz que é o momento mais complexo que nós estamos vivendo,
porque também alguns atores que estão aqui presentes sabem que a gente lutou muito pela regulamentação da emenda constitucional 29, porque nós tínhamos a esperança que nós, a partir da regulamentação dessa emenda, os recursos para a área da saúde também pudessem ser ampliados. O que nós conseguimos fazer com o que é hoje a Lei Complementar 141 de 2012? Nós conseguimos definir apenas o que são gastos com ações e serviços de saúde, porque, lamentavelmente, país afora, a gente tinha alguns estados, municípios e a própria União colocando inativos da saúde como gastos em saúde. Outros colocavam o restaurante popular como gasto com saúde. Outros colocavam toda a rede de saneamento como gasto com saúde. E chegamos a ter o absurdo de vacinas para animais, para o gado, como gasto com saúde, porque o consumo da carne seria para os humanos. Essa regulamentação, então, da emenda 29 definiu com clareza o que os gestores municipais, estaduais e o gestor federal pode considerar o que são efetivamente as ações e serviços públicos de saúde. Mas foi insuficiente a luta dos gestores e a luta da sociedade como um todo. A partir, então, dessa nova base de cálculo da emenda constitucional 86, nós passamos a trabalhar o projeto, a proposta, melhor dizendo, de emenda constitucional apresentada pelo deputado Vanderlei Macris, um parlamentar do Estado de São Paulo, que resgatou, na sua proposta, a iniciativa do Saúde Mais 10, que teve 2.146.000 assinaturas. Um projeto de lei de iniciativa popular que eu tive a felicidade e a oportunidade de ser a relatora na comissão especial. Nós fizemos alguns ajustes na proposta do deputado Vanderlei Macris, considerando e incluindo os hospitais universitários como hospitais que pudessem receber recursos das emendas parlamentares. Colocamos que o sistema de saúde prisional, repito, o sistema de saúde prisional também pudesse receber recursos, mas excluímos no texto desta proposta, da base de cálculo, todo o recurso de emenda parlamentar. Por que excluímos toda aquela cota parte dos 50% das emendas parlamentares? Porque isso tem que ser um plus e não o limite liberado. E o que estava acontecendo? Muitas vezes, uma emenda parlamentar desorganizava o orçamento e desorganiza até hoje para as ações continuadas, como as hemodiálises, os pagamentos de cirurgias eletivas e os demais procedimentos. E avançamos até 19,4 em 7 anos da receita corrente líquida. A luta para que a gente pudesse aprovar no plenário, ela foi intensa. Para senhoras e senhores terem noção, de 403 parlamentares presentes no plenário, depois de um mês, no mínimo, o doutor Tércio acompanhou isso, assim como o Conselho Nacional de Secretários Municipais, Conselho Nacional de Secretários Estaduais e o Conselho Nacional de Saúde, de uma ampla articulação com todos os líderes de todos os partidos, com, em especial, o líder do governo, conseguimos aprovar, então, no primeiro turno, de 403 parlamentares presentes no plenário, 402 parlamentares votaram sim. Mas não estamos mais conseguindo pautar o segundo turno para votar esta proposta de emenda constitucional que resgata o subfinanciamento do Sistema Único de Saúde. E os debates na casa têm acontecido e audiências públicas como esta também. Uma das últimas audiências, há 3 semanas atrás, ou seja, uma semana antes do recesso, foi exatamente com as entidades hospitalares, aonde lá também eles apresentaram esta pauta de reivindicações. Eu tenho uma das pautas que me assusta muito. Como é que a gente vai, e digo isso na condição de ex-administradora de uma unidade hospitalar, ex-secretária municipal e ex-secretária estadual. Se hoje os serviços prestados por uma unidade hospitalar cobrem apenas, em média, 60% do custo do conjunto daqueles procedimentos,
como que esta mesma unidade hospitalar vai sobreviver para manter o seu custo a partir de financiamentos. A grande maioria dos hospitais, eles já fazem um financiamento consignado, que é o financiamento que retira na boca do caixa, retira no fundo municipal ou do Fundo Estadual de Saúde o recurso que foi antecipado via Caixa Econômica ou via Banco do Brasil. Então, se aquela unidade hospitalar tinha 100 mil para receber naquele mês, ela fez um empréstimo consignado, ela vai receber 95, 94, 90 mil, depende, eu estou dando aqui valores simbólicos. E aí nós temos que buscar ainda financiamento junto aos bancos e aos órgãos públicos para ajudar a minimizar uma coisa que deveria ser absolutamente coberta com recursos do Sistema Único de Saúde, é absolutamente complexo, e eu repito, os municípios já estão com a sua sobrecarga mais do que comprometida, porque se eles deveriam colocar 15, estão colocando em média 24, os estados ainda têm uma margem de segurança, porque a média está em 14, eles deveriam colocar 12%. Quem precisa efetivamente entrar com mais recursos no financiamento da área da saúde, e todos os números mostram isso, como aumentou o investimento dos municípios e dos estados, essa curva de investimento não foi igual para os investimentos da União para com o conjunto dos procedimentos da área da saúde no país. Em função da grave crise econômica que nós estamos vivendo, e repito, grave crise econômica que se aprofundou em função do que eu entendi que os dirigentes hospitalares aqui, com muito cuidado, disseram da gestão federal. Ninguém acha que isso não é verdadeiro, quando a gente não tem uma boa gestão do total dos recursos de um país, como os que a gente está vendo agora nesta Operação Lava Jato. Alguém paga a conta, normalmente quem paga essa conta é a sociedade como um todo, quem paga a conta são os serviços de saúde, é a área da educação, é a área de segurança pública, é a área de transporte, e assim sucessivamente. E, para nossa tristeza, nós estamos enfrentando agora a proposta de emenda constitucional 241 de 2016. Essa proposta de emenda constitucional, nós, defensores e também membros da Frente Parlamentar da Saúde, estamos mostrando para a área econômica que é impossível a sua aplicação, porque ela limita os gastos, tanto da saúde quanto da educação. Esse limite de gastos não vai permitir, como nós vivemos no ano passado, e eu vou passar alguns dados para as senhoras e para os senhores, nós, a partir do mês de setembro, se não acontecesse uma suplementação orçamentária, os hospitais, os estados e os municípios não receberiam a sua produção para o pagamento dos seus prestadores de serviço. O que significa isso? Não tinha recurso para média e alta complexidade para pagar, então, os procedimentos hospitalares, os procedimentos ambulatoriais de fisioterapia, de exames laboratoriais e assim sucessivamente. Ontem, para os senhores terem ideia, eu estive de manhã, junto com o presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, doutor Mauro, e mais a representação dos secretários de Estado e um conjunto de técnicos, levando ao presidente da nossa casa, o deputado Rodrigo Maia, a nossa preocupação com a PEC 241, assim como tive a oportunidade, como membro da bancada do PPS na Câmara Federal, de manifestar a mesma preocupação junto ao presidente em exercício, Michel Temer, e na próxima semana nós vamos ter na OAB, em Brasília, mais um debate. Mas o que nós precisamos é alinhar o discurso, que é alinhar a metodologia da discussão com relação aos recursos da área da saúde, porque a área econômica ela é muito mais hábil do que o conjunto da sociedade que defende algumas políticas. Por quê, gente? Porque para a área econômica isso não é diferente no conjunto de municípios, não é diferente nas secretarias de Estado da Saúde. O que se gasta na área da saúde, para os economistas, é despesa. Para nós, da área da saúde, isto é investimento. É um investimento que você não pode observar como você observa uma obra
uma ponte, uma pavimentação de uma rua, mas é o investimento na vida das pessoas, é a recuperação das pessoas a partir de um diagnóstico, ou é a prevenção das doenças. O meu tempo já encerrou, eu vou só me limitar a, rapidamente, passar alguns dados para a gente fazer o comparativo do que era o que nós tínhamos no ano de 2015 do Orçamento da União, o que vamos ter no ano de 2016 e o que vamos ter no ano de 2017 e o que foi aprovado, inclusive, nesta semana, na Comissão Mista do Orçamento. Em 2015, pela base de cálculo anterior, nós tínhamos 100 bilhões de reais que foram aplicados na área da saúde. Como mudou a regra de cálculo e passou a ser o 13,2 da receita corrente líquida, este valor veio para 92 bilhões. Por quê? Porque com a crise também a arrecadação está caindo. E nós tivemos já empenhado, tá? Então, a partir deste ano, esses 13,2 significam 92 bilhões. 8 bilhões a menos do que foi empenhado, ou seja, efetivamente gasto no ano passado. Se alguém perguntar, mas o governo não está cumprindo com a regra? Não, ele está cumprindo com a regra, porque a gente está falando de piso, nós não estamos falando de teto, valor mínimo aplicado. Hoje já estão autorizados 109 bilhões de reais para este orçamento, que era para ser de 92 bilhões de reais. Dos 109, já tem efetivamente, nós estamos no início do mês de agosto, 71 empenhados. Os nossos cálculos é de que o que está autorizado deverá ser insuficiente, porque, senhoras e senhores, só o Estado de Santa Catarina, na sua gigantesca lista de habilitações no Ministério da Saúde, que vão desde habilitações de leitos de UTI, desde habilitações de leitos de retaguarda, desde habilitações de serviços de traumatologia e ortopedia, assim como da neurocirurgia, para dar e ficar com alguns exemplos, sem entrar na nutrição parenteral, nutrição enteral e assim sucessivamente. Digo isso porque me foi delegado pela bancada do Estado de Santa Catarina, junto com o senador Dalírio Beber, que é o nosso coordenador, e os demais deputados e deputadas e senadores do nosso Estado, o acompanhamento. Nós temos lá, para ser habilitado, para sair a portaria, 41 bilhões de reais. Perdão, 41 milhões de reais. 41 milhões de reais. O Estado de Santa Catarina, nós conseguimos, no dia 15 de dezembro, um adendo de plenário, que pode ser chamado uma emenda de plenário, ao orçamento deste ano, de 46 milhões de reais. Esses 46 milhões é para a gente reduzir ainda uma diferença que existe entre o per capita dos paranaenses, os catarinenses e os gaúchos, porque nós, de Santa Catarina, ainda temos o menor valor per capita. Só que nós não podemos pegar esses 46 milhões de reais e não ter um critério técnico para a distribuição, porque a hora que nós gastarmos todos os 46, nós poderemos estar deixando um conjunto de unidades hospitalares ou um conjunto de serviços ambulatoriais sem a respectiva cobertura orçamentária e financeira. Então, a Associação dos Hospitais, junto com a Secretaria de Estado da Saúde e junto com a bancada de Santa Catarina, tem acompanhado, e eu vou dar um exemplo muito claro. O nosso serviço de oncologia da maternidade Teresa Ramos, do nosso hospital, que eu tenho muito orgulho de que ele já está em pleno funcionamento, ele está já há 2 anos e meio atendendo a população de Lages da região serrana sem o seu devido credenciamento, sem a sua devida habilitação. E alguém pode me perguntar, mas por que isso, Carmen? E eu vou responder com muita tranquilidade. Porque quando a gente não tem orçamento, a gente procura a vírgula num processo e volta para o Estado, e volta para o município, e volta para a unidade hospitalar, e vai de novo da unidade hospitalar para o município, para o Estado e para Brasília, e fica nesse vai e vem.
Isso não é só com Santa Catarina. Nós temos serviços de câncer país afora esperando credenciamento há 5 anos. Nós não estamos falando de um procedimento eletivo, nós estamos falando de um procedimento que nós precisamos garantir o acesso mais rápido ao conjunto da população brasileira. E isso é muito preocupante. Por que que é preocupante? Se nós, de Santa Catarina, temos lá, para ser publicado, nobre presidente, vereador Tiago, para ser publicado já valores de 41 milhões de reais, a soma do conjunto do país, e por isso que eu troquei os 4, são de 4 bilhões. Ontem à tarde, o ministro da Saúde estava na área econômica tentando buscar esses recursos para pagar publicações e habilitações já lançadas no Diário Oficial, já com a devida prestação de serviço, sem a sua respectiva cobertura. Então, como parlamentar da saúde, como relatora dessa proposta de emenda constitucional, nós estamos lá, neste momento, buscando reduzir danos. E o que significa a redução de danos? Na noite, hoje já é quinta, na terça-feira, na última terça-feira, portanto, na Comissão Mista do Orçamento, foi aprovado que, para o ano de 2017, a execução orçamentária é fixada nas diretrizes do que diz a emenda constitucional 86, que seria, para o ano que vem, então, 102 bilhões de reais em 2017, mas também ali foi acrescentado o que nós poderemos considerar a inflação, em média, 7,5. Então, no mínimo que a gente tenha o que foi empenhado neste ano para o ano que vem. Porque, se nós ficarmos só com o que está na emenda 86, nós vamos ter muito menos recursos para o ano que vem. Então, a mobilização da sociedade como um todo, o debate, mas o debate vai ter que avançar para outros caminhos. Se para nós, que somos da área da saúde, a saúde é essencial, quem é da área e milita na assistência social tem a mesma leitura. Quem é da área da segurança pública, para eles a segurança pública é essencial. E da onde nós vamos conseguir, no conjunto do bolo orçamentário, garantir o mínimo do que está na Constituição Federal. Este é o grande desafio. Como que nós vamos, num momento de crise violenta no Sistema Único de Saúde, pelo seu subfinanciamento, e aqui eu quero fazer uma fala em defesa dos gestores municipais, uma fala em defesa dos administradores hospitalares, prestadores de serviço do SUS. Alguns usam a má gestão, a dificuldade da gestão, ou uma gestão ruim na área da saúde, sob o argumento de que a saúde não vai bem porque alguém não é bom gestor. Você sempre pode melhorar a gestão de uma unidade hospitalar, de uma secretaria de saúde. É como na nossa casa. A gente sempre pode economizar um pouquinho mais. Se a gente deixar a luz acesa, a gente gasta mais, se for desnecessário, aquela lâmpada acesa. Se nós deixarmos a torneira pingando, a gente vai pagar mais na conta de água. Agora, chega um determinado momento, tudo que era possível, você já economizou. Aí você tem que escolher entre pagar a conta de luz ou pagar a internet. Alguns fazem uma escolha errada. Não pagam a conta de luz, cortam, acabam perdendo a internet. Outros fazem a escolha certa, cortam a internet para garantir a energia elétrica. Na saúde, gente, o que vai acontecer é a redução dos procedimentos, é o corte no acesso dos pacientes aos serviços de saúde. E isso é absolutamente e extremamente grave, porque as pessoas que não conseguem fazer uma cirurgia de uma hérnia, esta hérnia, por mais que seja eletiva, ela pode estrangular e esta pessoa pode ter uma cirurgia de urgência e esse ato cirúrgico ser muito mais caro. Então, a gente precisa, juntos, estar mobilizados, mas também, como que juntos? Eu queria estar aqui, doutor Altamiro, tranquilamente dizendo, a gente vai passar o segundo turno da PEC 01 e vai passar com a mesma folga de
99% dos parlamentares presentes no plenário. Mas não é isso que nós estamos conseguindo, pelo menos nos últimos meses, em função dos dados que cada dia são um pouco piores na relação econômica do país, na crise que estamos vivendo. Mas renovo aqui o meu compromisso com todos os dirigentes hospitalares, com os trabalhadores do Sistema Único de Saúde, com os gestores e também com o controle social, porque é só a nossa unidade que vai fazer com que a gente consiga enfrentar o núcleo mais pesado, que é o núcleo econômico, dizendo: vamos ter que buscar fazer cortes em outras áreas que não a área da saúde, porque, efetivamente, não vamos conseguir garantir e poderemos ter muitas pessoas na fila de espera ou indo a óbito, efetivamente, porque não conseguiram o seu acesso. Então, é com esse compromisso que eu vim aqui na noite de hoje me solidarizar com a Rede Hospitalar do Estado de Santa Catarina, que é responsável por mais de 60% da produção dos serviços no Estado e, em alguns estados brasileiros, é a rede hospitalar prestadora de serviço filantrópica, que alguns outros estados têm a cultura de chamar de santas casas. Nós, aqui no Estado, não temos essa cultura das santas casas, que estão com os seus recursos absolutamente inferiores ao custo das suas unidades hospitalares. A tabela do Sistema Único de Saúde, quem me conhece sabe, eu tive um enfrentamento com o ex-ministro Arthur Quioro, que eu cheguei a dizer para ele: ministro, ou eu sou muito teimosa, ou vocês não estão conseguindo me convencer. Então, eu me disponho a ficar 15 dias com vocês, para vocês me explicarem o porquê e como que é possível enfrentarmos tabelas que, para alguns procedimentos, estamos há 20 anos sem reajuste. Eu nunca fui convidada para ser convencida do contrário. O dia que conseguirem me convencer de que nós não precisamos de reajuste, e eu não estou falando de reajuste para todos os procedimentos, eu estou falando de reajuste para aqueles procedimentos que, efetivamente, é um conjunto, e é o maior conjunto, em especial, dos procedimentos de clínica médica, cirúrgica e exames, tanto na área ambulatorial quanto na área hospitalar. Se vocês me deixarem, eu vou ficar falando. Aqui tinha que ser que nem na nossa casa, a campanha continuar tocando ou o microfone desligar. Muito obrigada, eu estou à disposição se houver algum questionamento. Muito obrigada, deputada Carmen Zanotto, pelas suas palavras. Deixamos agora aberta a palavra aos senhores vereadores que quiserem também fazer uso da palavra. Chamamos o vereador Juliano Polese. Cumprimentar nosso presidente, Tiago Oliveira, também o nosso colega vereador lá do bairro Tributo, vereador Chagas, que, junto conosco, aí, representam a Casa do Povo nessa noite. Quero cumprimentar o Dr. Brás, Dr. Tércio, Dr. Éder, Dr. Altamiro, em especial a nossa deputada Carmen Zanotto, que compõe a mesa. Também cumprimentar aqui um amigo dessa caminhada e que tive o prazer de conviver e aprender e muitas vezes debater e divergir, Canísio, que até poucos dias estava à frente aí do nosso Hospital Nossa Senhora dos Prazeres e que tem um conhecimento bastante profundo também nessa área, está acompanhando a sessão. Cumprimentar a nossa secretária municipal de saúde, Rose Cristina Possato Penso, e pedir ao nosso presidente, que hoje já não cabe mais nesse momento, mas que sempre que nós tivermos qualquer ato em relação à saúde do nosso município, que a secretária faça parte da mesa de autoridades, porque ela cabe, né, o comando único da saúde do nosso município, e por uma questão de respeito, de protocolo e de bom senso, nós sempre deveríamos ter o secretário participando desta mesa, que é muito importante para as discussões do Sistema Único de Saúde. Não tenho a competência de Vossas Excelências aí para falar desse assunto, mas tenho
a vivência, eu vivi na pele enquanto secretário durante muito tempo, né, as dificuldades de conseguirmos sanar algumas deficiências do nosso modelo. Quero aqui, em nome do Arruda também, que é nosso conselheiro municipal de saúde, estender os cumprimentos a todos os nossos usuários do sistema, servidores, né, trabalhadores da saúde, prestadores de serviços, gestores, também as irmãs, né, que fazem parte desse grupo que está à frente dos hospitais, principalmente nas questões filantrópicas, trazer alguns dados que me chamam a atenção. Eu até tentei, como presidente da Comissão de Saúde, essa semana, fazer uma reunião com os 3 hospitais para que a gente pudesse antecipar algumas pautas e trazer, né, alguma coisa mais aprofundada, mas quero aqui, de público, pedir desculpas, né, aos colegas, mas em virtude do nascimento da minha filha, na última segunda-feira, né, eu não pude, tive que desmarcar essa sessão prévia, mas por uma causa justificável, acredito eu. Então, vou começar por aí. Ela nasceu lá na maternidade Teresa Ramos, um trabalho excelente de diversos profissionais, e quando aqui o Brás colocava a questão, né, da cesariana, infelizmente rompeu a bolsa no domingo às 9h da noite e ela foi ganhar, infelizmente, de cesariana, porque a vontade dela era o parto natural, às 3h12 da segunda-feira, né, porque já não tinha mais condições físicas e emocionais de continuar tentando o parto natural. E aí estavam lá, né, o Dr. João Carlos Costa, nosso anestesista, doutora Cristina Subtil, que foi a pediatra, e o doutor Geraldo, que era o médico obstetra. E aí a gente vê a dedicação desses profissionais e uma remuneração pífia de R$150, conforme foi mostrado aí no quadro. E nós poderíamos pegar inúmeros outros casos, né, Canísio, lá, por exemplo, da nossa alta complexidade, da ortopedia e da neuro, que tem um potencial de produção muito grande, mas que o administrador da casa tem que suspender, tem que colocar uma barreira para que não se prejudique ainda mais a estrutura do hospital, porque ele sabe que vai produzir e não vai receber, e não recebendo não vai pagar o fornecedor dos seus equipamentos, dos seus materiais, dos seus profissionais, e gera aquela bola de neve. Bom, o Éder, né, que tem muita propriedade sobre o assunto, trouxe aqui algumas informações dos locais dos nossos hospitais. Quando eu fui para a saúde, eu não tinha muita noção, né, dessa complexidade do sistema aqui em nossa região. Nós somos uma região, a região da Mures, que tem 18 municípios, 13 hospitais em atividade, eu não sei se todos eles, nós temos, por exemplo, o Bocaina hoje que está tentando reativar. Mas é muito hospital para a nossa região. Eu cheguei a essa conclusão depois de estudar muito e aprender com diversos colegas e amigos da área, de que a gente tem que rever também essa situação, porque não comporta. Aí o Éder falava que 52% dos leitos estão em Lages. Ok, proporcionalmente à população, tem tudo a ver, porque mais ou menos isso da população, em números redondos, 300 mil na região, 150 mil em Lages, né? Mas o problema é que os casos mais complexos vêm 100% para cá, né? Essa é a dificuldade que a gente tem e é isso que a gente precisa mudar no sistema. E o que foi feito e o que vem sendo feito nos últimos anos, né, depois que eu participo desse modelo do Sistema Único de Saúde, que eu acho que é muito bom, mas que precisa ainda ser bastante aperfeiçoado. Não se elevam os valores dos procedimentos, e a gente sabe que não são todos que são tão deficitários quanto a cesariana, que eu vou pegar de referência, mas começa a se fazer incentivo à contratualização, começa a se fazer convênio com o município, convênio com o Estado, a fim de suprimir a deficiência operacional, né, do procedimento propriamente dito, o que é mascarar, mas de outra forma é reconhecer que o procedimento está defasado. Porque se todos fossem pagos de forma justa, não precisaria ter esses incentivos à contratualização e outros que nós temos no processo dos nossos hospitais. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, esse ano tem uma previsão de receber algo em torno de 23 milhões de reais. E quando as pessoas olham esse número, nossa, as irmãs, eu não me lembro quem falou aqui na mesa, né, estão ganhando muito dinheiro e estão mandando para fora. Mas a gente que esteve lá sabe que essa não é a realidade. A realidade foi essa que foi exposta aqui na mesa de autoridades. O Hospital Infantil, uma previsão aí algo em torno,
e o Éder pode me corrigir, de 10 milhões de reais, né, entre o fixo, o variável, entre o incentivo através da rede de atenção às urgências, que para o hospital infantil deu um up muito grande, né, no faturamento e proporcionou, com certeza, melhorias no acesso e na qualidade do serviço, que já era muito bom e sempre foi reconhecido por toda a nossa comunidade. Mas nós precisamos entender que esses 33, 34 milhões que os hospitais faturam representam 30% do orçamento da saúde do município de Lages, que esse ano está previsto em 118 milhões de reais. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, né, com as suplementações. Mas será que a alta complexidade, com 30% do orçamento, ela consegue se manter? Eu acho que as falas aqui deixaram claro que isso é impossível, né? Nós precisamos, se temos problemas de gestão em muitos municípios, temos, e eu reconheço, e a gente precisa sempre trabalhar para melhorar a gestão. Agora, ninguém faz mágica, sem dinheiro não tem gestor que consiga sobreviver, que consiga dar conta do recado. Então, aqui, a gente poderia falar muito sobre essas questões, mas eu quero colocar, e vou pedir ao presidente aí que, se possível, me dê mais um tempinho também, uma coisa que eu acho que foi fundamental e talvez seja o caminho, se não para resolver, mas para minimizar a situação, respeitando, claro, a dificuldade que, com certeza, o Estado de Santa Catarina também tem. Nós tivemos aqui um caso clássico, que foi, talvez, o que eu mais sofri enquanto secretário municipal de saúde, que quando foi o fechamento da emergência do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. A deputada Carmen, né, acompanhou, assim como todos os lagianos, o Dr. Paulo Duarte, que era o nosso diretor técnico na época, bancou a nossa ideia, que nós tínhamos que deixar estourar a corda, porque só estourando a corda que, às vezes, se tomam as decisões. E foi lá, com o Canísio, com os 18 secretários da AMURES, através da CIR, né, da nossa Comissão Intergestores Regional, que nós construímos o financiamento estadual através de um convênio que na época passava pelo município, hoje não passa mais, de custeio para o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. E ali conseguiu tirar uma carga bastante grande do município de Lages, que até então bancava aí com 78 mil, se eu não me engano, o único subsídio, né, extra-teto para aquele nosocômio, para que ele pudesse fazer todo o atendimento, não de Lages, não da AMURES, mas do Brasil inteiro, e eu diria até do Mercosul, porque nós temos aqui BR-282 e 116, que trazem nossos irmãos e que todos os acidentados da região caem na emergência do nosso hospital. Então, eu dizia, não é justo Lages pagar sozinho essa conta. E a gente, num primeiro momento, tentou chamar os secretários da região. Mas o Éder trouxe também aqui a dificuldade desses municípios, o IDH desses municípios, que tem boa vontade, mas não tem também o dinheiro. Então, apesar daquela ruptura de nós termos ficado poucos, mas alguns dias com a nossa emergência do hospital fechada, atendendo num pronto atendimento que não tinha toda a estrutura, mas que fez bem o seu trabalho naquele momento, conseguimos construir esse subsídio estadual, que hoje já não é mais exclusividade, acredito eu, do Nossa Senhora dos Prazeres, porque eu ouço e acompanho aí na mídia outros hospitais aí no Sul, que também recebem, eu acredito que deva ser já uma regra, porque como não estou mais tão inserido nesse processo, não tenho todas essas informações, o que eu consegui aqui foi buscando no portal Transparência do Município. Mas que a gente possa buscar isso, que a gente possa construir, que a gente possa otimizar. Eu acho que as redes vieram para auxiliar e elas podem ser um caminho para que a gente melhore essa condição. Agora, não vai ser a solução para tudo. Me preocupa também, deputada Carmen, e eu já 2 vezes quase lhe chamei de vereadora, né, porque a gente olha aqui para os pares e vem primeiro na cabeça vereador, a questão da rede cegonha. Veio muito dinheiro para Lages e Lages não soube aproveitar. Devolveu o dinheiro para o Estado de Santa Catarina, mais de 600 mil reais. E isso nos dói muito, porque a gente está sempre correndo atrás, a gente está sempre buscando soluções. E quando a gente tem as oportunidades, muitas vezes deixa de aproveitá-las, né? Então, não podemos mais deixar que isso aconteça, temos sim que buscar alternativas. Quero aqui dizer que este vereador, né, na qualidade de ex-secretário, de presidente da Comissão de Saúde dessa casa, sugere, né, que junto com o vereador Tiago Proponente, ao qual parabenizo, né, pelo contato aí com a rede hospitalar, e o vereador Chagas, possamos efetivamente mandar aos nossos pares no Congresso Federal uma moção, não só nossa, mas proposta por nós e aprovada com certeza pelos 19 vereadores dessa casa,
para que a gente possa mudar efetivamente, e não só discutir. E a gente sabe do árduo trabalho e do profundo conhecimento da nossa deputada Carmen Zanotto nessa situação. Mas nós precisamos, né, deputada, encontrar efetivamente uma solução. Dinheiro ninguém tem. Se pedir, se o município tem dinheiro, não tem, o Estado também não, e a União muito menos. Mas nós precisamos construir, né? E talvez precisemos deixar, infelizmente, alguns hospitais pagarem o preço, né, de um fechamento, para que a gente possa buscar uma solução e acabar com essa burla dos nossos orçamentos de saúde, que acabam pendurando outras questões que já estão definidas claramente na lei, que não são despesas de saúde, como a deputada Carmen falou. Muito obrigado, espero aqui ter tratado alguns desses assuntos, só também cumprimentar a Ivanise, do sindicato, que ponderou. Muito obrigado, vereador. Houve um questionamento por parte da senhora Ivanise Simon, a deputada Carmen. A pergunta seria, diante desse cenário que se apresenta à saúde pública, a senhora acha favorável a aprovação da PEC 241, que limita os investimentos? Não seria viável pleitear mais verbas ao invés de limitar? Primeiro, quero saudar a Ivanise e dizer que é exatamente isso que nós estamos tentando fazer, que é aprovar em segundo turno a PEC 01, que restabelece o projeto de lei de iniciativa popular, ampliando em 7 anos os recursos da área da saúde, alterando, então, o que nós temos hoje na emenda constitucional 86. Se nós vamos conseguir, gente, eu não posso afirmar. Por que eu não posso afirmar? Porque nós estamos vivendo, e aí, quando a gente diz o coletivo, e o vereador Juliano foi muito feliz quando ele disse, quando a gente discute se os municípios da região serrana podem ajudar os hospitais prestadores de serviço, a lei não os proíbe. Eles até podem. Agora, baseado exatamente no índice de desenvolvimento social desses municípios, na arrecadação desses municípios, e se a média já está em 24%, eu vou dar um exemplo para a gente deixar isso mais claro. O município de Joinville coloca 37% na área da saúde. 37%. E eles não estão dando conta, e Joinville tem todos os mesmos problemas que nós temos em Lages, que os demais municípios da região têm. Se o município coloca 24% na área da saúde, ele tem os valores constitucionais para garantir para esta casa, que é para a Câmara de Vereadores, mais a educação, mais as demais ações que ele precisa desenvolver no seu município. É exatamente como na nossa casa. Então, repito, esse recurso terá, sim, que vir da União. O caminho ideal para isso, que não resolveria todos os nossos problemas, mas minimizaria os efeitos da emenda constitucional 86, seria, e é ainda, a aprovação este ano da PEC 01. Mas o que nós temos lá na casa, tramitando, é a PEC 241, que limita gastos. O que a gente conseguiu fazer essa semana, gente? Quando, na peça orçamentária, é aprovado o texto que, para o ano que vem, nós não vamos ficar apenas no que está na emenda constitucional 86, o 13,7, e sim o que for aplicado este ano, mais a inflação, já nos dá uma luz de que as dificuldades para o ano que vem poderão ser minimizadas. Agora, também tem um outro fator que a gente precisa considerar, que é a queda da arrecadação e a inflação dos insumos médicos hospitalares. Eu vou continuar defendendo a PEC 01 da saúde e vou continuar discutindo com o controle social, com todas as entidades, com o governo, a questão da 241, que ela efetivamente limita os gastos, não só na área da saúde, mas os gastos federais. Mas ela tinha uma outra pergunta que eu não posso me furtar também, né, presidente? É a questão para comentar sobre a PLP 257. Tá. Só antes de eu entrar no PLP 257, que não é tema da área da saúde, mas atinge o coletivo da sociedade, eu só queria, vereador Juliano, se o senhor me permite, fazer uma observação em nome daquilo que a gente defende como
o conjunto que nós, eu digo que nós, o Sistema Único de Saúde, só mudamos do galho da árvore, né? Um está na Câmara, outro está no Ministério da Saúde, outro no Estado, outro no município, e assim sucessivamente. Os R$600 mil da Rede Cegonha não pertencem ao Fundo Municipal de Saúde. O Hospital Geral e Maternidade Teresa Ramos pertence ao governo do Estado de Santa Catarina. Então, esse recurso, algumas vezes, o município conseguiu que ficasse aqui para pagar os extratetos da rede hospitalar, em especial o que estourava da ortopedia, da neurocirurgia, né? Da cardiologia, os procedimentos, que também, minha gente, nós não temos credenciados cateterismos. Esse recurso sai do Fundo Estadual de Saúde, como sai do Fundo Estadual de Saúde para pagar a radioterapia, e o Fundo Estadual de Saúde não recebe de Brasília. Então, o município de Lages, e aqui quero fazer, e eu não tinha visto a secretária Rose, quero pedir desculpas, mas quero fazer essa defesa. Esse dinheiro não pode ficar aqui, porque esse dinheiro é depositado para Lages, e Lages é obrigada a devolver para o Fundo Estadual de Saúde, que é quem administra, através da Secretaria de Estado da Saúde, as receitas que pertencem ao conjunto dos hospitais do Estado, e a maternidade é um desses conjuntos. PLP 257. Esse PLP, gente, trata da dívida dos estados. A dívida que todos nós conhecemos, que o nosso governador Raimundo Colombo foi o governador que começou esse debate, em função dos valores de juros e o capital que já estava pago, e o governo, e a gente precisa, sabe? A hora que for para a gente dizer que o governo que está aí agora foi ele que mandou, também vou dizer. Agora, não dá para a gente retirar a autoria do governo que encaminhou este PLP, que estão todos os trabalhadores de todos os segmentos falando dele. O PLP 257 chegou na Câmara Federal, encaminhado pela presidente hoje, afastada do seu mandato temporariamente. Então, e o texto principal, o texto original, era absolutamente complexo e muito danoso para o coletivo da sociedade, em especial para o coletivo dos trabalhadores. O texto que foi lido essa semana também não está bom. Absolutamente não está bom. O relator dessa matéria é o deputado Espiridião Amin. A gente tem discutido muito isso. Agora nós temos que encontrar um caminho, que é também, e não vai dar para ser 8 ou 800. Agora, o caminho, será que é, e vocês podem pegar as notas taquigráficas se tiverem alguma dúvida, inclusive do meu pronunciamento na tarde de hoje nesse sentido, não deve esse ônus ser também apenas do coletivo dos trabalhadores. Por quê, gente? Porque este projeto de lei limita gastos com pessoal, tanto o pessoal direto, os servidores públicos concursados, quanto os demais gastos, inclusive dos terceirizados, que passam a fazer parte deste teto. Se limita os gastos, eu poderia aqui fazer uma pergunta. A hora que o hospital, por 20 anos, a hora que o complexo do anexo do Hospital Teresa Ramos ficar pronto, como é que a gente vai colocar recursos humanos lá dentro? Então, tem que ter um limite. Agora, esse limite tem que permanecer para o conjunto de secretários dos governos estaduais definir o máximo, porque a lei de responsabilidade fiscal já estabelece limites com gastos de pessoal. Nós sabemos quantos prefeitos e prefeitas estão respondendo. Por quê? Porque elas tiveram que fazer uma escolha. Estouro 2% do limite da lei de responsabilidade fiscal, ou mando embora o funcionário, e daí eu não tenho a merendeira na escola, ou eu não tenho a auxiliar de enfermagem da unidade de saúde, se ela não é concursada, se ela é contratada, daí eu vou enxugando aonde? Naqueles que prestam assistência. Então, é um projeto que efetivamente precisa ser discutido amplamente, e espero que na semana que vem a gente tenha um substitutivo global de plenário que atenda o coletivo da crise econômica, o coletivo do pedido dos senhores governadores, mas que esse ônus não seja da forma com que ele está posto hoje. Muito obrigado pelas considerações e pelas explicações. A gente gostaria de agradecer em nome da casa, eu, enquanto presidente deste poder, agradecer a presença de todos, das autoridades presentes aqui na mesa, Dr. Braz, Dr. Tércio, Dr. Éder,
doutor Altamiro, deputada Carmen, pela contribuição. Acho que a gente teve uma noite muito produtiva e proveitosa no que se diz respeito à saúde na nossa região e a nível de Estado. Creio que daqui sairão grandes ações para que a gente possa ser instrumento para auxiliar na questão da saúde do nosso Estado. Então, esta casa vai fazer, sim, uma moção legislativa que com certeza será aprovada por unanimidade por todos os pares, para que a gente consiga entrar na briga para a melhoria da nossa saúde estadual. Então, desejo a todos uma boa noite e agradeço mais uma vez a presença. Obrigado.